Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Foi aprovado a licença para explorar petróleo na Foz do Amazonas. Finalmente, grande vitória pro Brasil. Um dos grandes pet peeves desse canal, cara. A gente tá hypando a porra da exploração do petróleo na Amazônia há meses já, entendeu? Eu nem lembro quando foi o último episódio. Pois é, finalmente saiu. Você vê o entusiasmo da Folha de São Paulo, né? Com a manchete que eles escolheram colocar. Entenda, entenda. Entenda não. Celebra! Exato. Pra vocês terem uma ideia, é o seguinte. Cara, tem várias listas aqui de quantos das reservas de petróleo de cada país. Se você comparar o Brasil com a Venezuela e a Arábia Saudita, vai parecer que é pequeno. O que a quantidade de petróleo que tem lá no Amapá e tal. Mas se você comparar com o que o Brasil tem hoje, é gigantesco, assim, né? Então, eu não vou nem deixar vocês verem quanto petróleo a Venezuela tem, porque, enfim, senão vai até dar uma brochada na galera. O Brasil hoje, com pré-sal e tudo, tem 15 bilhões de... que eles chamam de BOE, né? De Barrels of Oil Equivalent. Porque o meu entendimento é que isso inclui gás natural. Então, se você é um país que tem muito gás natural, eles fazem uma conta lá do rendimento energético, eu imagino, para quanto gás natural você converte em barris de petróleo equivalente, para você ver a totalidade das reservas minerais energéticas de um país. O Brasil tem 15 bilhões. Só na margem equatorial, segundo o NEOFID, pode ter 5,7 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Ou seja, vai aumentar em 1/3 todas as reservas brasileiras. Então é verdadeiramente uma grande vitória. Parece que vai bater o vintão ali, né? Exato. Chega a mudar de posição no ranking? Cara, é porque varia muito os rankings, né? O Brasil ia estar quase junto com o Catar. País rico, hein? Um país rico. É rico porque é pequeno, né? Mas é um país muito rico. Pra você ter uma ideia, cara, a Noruega, que é um país extremamente rico, em grande parte por causa das reservas de petróleo, tem 7 bilhões de barris. Então é muito, cara. É realmente bastante. O México também, Índia, Omã, sabe? É bastante petróleo. O Suriname, pra você ter uma ideia, que fica ali do lado... Aqui tá até em inglês, nem traduzi a parada. Tem 2,2 bilhões de BOE, né? Que é o Barrel of Oil Equivalent. E onde tem petróleo tem gás, né? Costuma... É muito difícil você ter uma reserva petroleira que não sem tenha nenhum gás natural. É quase impossível. Exato. Então, cara... O Suriname teve um senhor boom econômico, mudou muito a economia deles, com 2,2. O Brasil pode ter achado... 5, né? 5 e pouquinho. Então, cara, muito bom pra economia do Brasil. É aquilo. A gente vai virar a Arábia Saudita? Não. Porque o Brasil é um país muito grande, mas é bem relevante. E só pra vocês terem uma ideia, a Arábia Saudita tem 260 bilhões. A Venezuela tem 300 bilhões. E nem estão explorando direito. O Irã tem 200. Os Estados Unidos, 45. Olhando na lista aqui da Wikipédia, você vê... Eles estão contando o Canadá com 170, tipo, dependendo da fonte, né? EIA, se eu não me engano, é Agência Internacional de Energia. 170 bilhões de barris. Mas, enfim, é bastante de qualquer maneira. O Brasil não tá nas cabeças das cabeças, porque realmente, cara, petróleo chega a ser cômico com concentrada, porra. Tipo, se hoje, sei lá, tivesse um Império Árabe reconstituído, cara... Sim. O mercado inteiro de petróleo tá dentro de um lugar só. Pois Mas é. o Brasil tá no top half aí. Sim. Mas enfim, foi essa segunda-feira, dia 20 de outubro, o IBAMA finalmente liberou e autorizou a perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia do Foz do Amazonas. O local fica a 175 km da costa amapaense. Parece que isso vai aumentar muito as reservas da Petrobras, então o site aqui, NEOFID, né, ele falou que as reservas brasileiras vão aumentar em mais ou menos 1/3, mas as reservas da Petrobras especificamente podem aumentar em 58%, né? O que é muito significativo para a maior... Não sei se hoje é a maior, a Vale de vez em quando passa, mas para ou a maior ou a segunda maior empresa brasileira. Então, das grandes, né? Das grandes, muito relevante para a economia. Até para a Bolsa, né? Carrega boa parte do valor da Bovespa é carregado nessas dois alicerces aí. Porra, a Petrobras porrando assim em valor, sim, né? E, cara, pro nosso canal, assim, para tudo que a gente acredita, isso é uma coisa muito cara. Porque nós somos grandes entusiastas da energia termoelétrica. Inclusive, tem um episódio perdido, cara. Se lembra que a gente gravou há mais de um ano um episódio só falando sobre como que energia termoelétrica é bom, na verdade.
E Eu o lembro YouTube disso. desmonetizou. É verdade. E a gente acha que a gente nunca fez upload nunca publicou esse vídeo. É, porque na época a gente tinha mais episódios sobrando, né? Aí ele acabou que a gente viu que o YouTube não monetizou, viu que o tema não é exatamente consenso, né? É Sim. bem longe. Mas você disso, deveria né, estar feliz. O Lula tá feliz, tá muito feliz. Pô, o Lula fez uma pressão do cacete pra liberar isso aí. Pois A gente tinha separado, eu não mandei, mas eu tinha o link da Carta Capital. E sempre que a gente cobre a Carta Capital, sempre tem alguém nos comentários. Pá, Carta Capital, canalha. Mas é que tava tendo uma pressão muito forte, cara, do governo federal pra poder dobrar a vontade do Ibama, que hoje em dia é guardado, pelo que eu puxei no currículo do cara, por um dos poucos ambientalistas convictos assim no Brasil. O tal do... O cara que era... É alguma coisa Agostinho, cara. Qual é o nome dele? Tem o nome dele aqui nessa matéria, se eu não me engano. Ele chegou a ser prefeito de Bauru. Ex-prefeito de Bauru e ex-deputado federal. Ele convenientemente também está como suplente da Câmara. Então, muito da expectativa e do impasse estava atrelado a você deixa eu voltar para a Câmara, aí eu deixo eu passar. Mas no fim das contas ele não vai voltar para a Câmara e também não vai perder o cargo dele no Ibama, né? Sim. Mas você vê, o pedido para perfurar o local, feito pela Petrobras junto ao Ibama, chegou a ser negado mais de uma vez pelos técnicos. E aí eu vou entrar nos motivos de por que foi negado. Vocês vão ver o tipo de coisa que, na minha opinião, eu considero um exagero ambientalista, né? E a perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente, deve durar 5 meses. Então, se você mora no Amapá, provavelmente vai ter um boomzinho econômico. Talvez um senhor boom econômico no Amapá, né? Davi Alcolumbre também tá rindo aí, né? Puta, cara, Davi Alcolumbre... Mano... Estourou a boa. Does nothing, wins. Sabe? Não, does nothing é foda também, né? Pois é. Does a lot. Mas você vê, nos últimos meses, além da pressão da Petrobras e de políticos da região norte, o pedido da Petrobras passou a receber forte apoio público do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob o argumento de que o país não pode abrir mão da receita do petróleo. Então... Sendo honesto, pode mesmo? Não pode, cara. O Brasil pode, paupérrimo. Ainda mais a região norte do Brasil, cara. Extremamente favelizada, desenvolvida de uma forma mambembe, né? Iniciativa da ditadura militar. A única coisa que... Aquela ditadura horrível, né? Da Zona Franca de Manaus é a única vetora, assim, tipo, cara, não, tem que desenvolver e tal. Sim. E vocês viram, né? O Brasil... eu sinto que a galera do brasileiro que não sabe muito bem sobre o setor de petróleo, acha que as reservas do pré-sal são gigantes, estilo Oriente Médio. Não. A gente viu que elas não são, né? Então, o Brasil, foi o que a gente falou, hoje tem 15, a maioria disso é pré-sal, não sei de cabeça quanto é, mas você vê, nego no Oriente Médio tem 10 vezes mais. E o pré-sal, ele estava sujeito a começar a acabar na próxima década. Então, a expectativa, eu me lembro de já ter visto isso na minha vida de business pregressa, tipo, lá para 2045 não vai ter mais pré-sal. Sabe? Já vai ter consumido tudo. Então, achar mais é sempre bom, né? E, em geral, você acha um, a chance de você achar outro aumenta também. Exato. Porque aí o pessoal vai estar lá, vai ter dinheiro, vai ter infraestrutura, vão querer procurar mais. O Brasil passou por um arco de frustração em relação ao petróleo. Há muito tempo a gente achou que, apesar da iniciativa da Petrobras, começa em terra. E aí as pessoas, o Brasil achou suas reservas, mas são reservas modestas, não é lá essas coisas, o Brasil nunca vai poder se consolidar, né, na petroquímica, etc. E atingir, enfim, os patamares de desenvolvimento que estavam atrelados ao petróleo. Aí, cara, a descoberta do pré-sal foi, uma maravilha. Assim, e a descoberta do pré-sal foi um grande triunfo da engenharia brasileira, assim. Também. Né? Então, eu diria que no hall da fama da engenharia brasileira tem a Embraer, a Embrapa e a parada do pré-sal da Petrobras também, que foi totalmente desenvolvido pela Petrobras, a parada de como você consegue extrair um petróleo tão profundo e tal. Então, é uma coisa, tipo... Momento soberania, pô. Momento soberania, momento orgulho nacional. É legal mesmo. E a gente não pode deixar isso acabar. Enfim. E aí, a Folha aqui, nessa matéria, já começa a mostrar meio que os problemas ambientais associados, que é o seguinte, na região do Oiapoque, está o Parque Nacional do Cabo Orange, um ponto extremo do Amapá, que invade o Oceano Atlântico. É um gigantesco berçário de peixes, além de uma área de mangue e floresta que garante a sobrevivência de milhares de pescadores. Você vê, milhares de pescadores, né? Milhares. Não é milhões, é milhares. É tipo... 1000. Os 2000, né? Exato, no máximo. Pois é. Por isso, o projeto é controverso e gera críticas de ambientalistas. O processo de licenciamento desse poço levou quase 5 anos, com diversos embates dentro do próprio governo. O bloco exploratório 59 da Bacia da Foz do Amazonas, onde o poço era perfurado, foi leiloado pelo governo em 2013. Cacete, como Então, demoram as coisas, né? Como demoram as coisas, né? Mas enfim.
só pra vocês terem uma ideia do tipo de coisa que estava sendo negado, essa matéria aqui é uma matéria de fevereiro desse ano, que é o seguinte: técnicos do IBAMA recomendam rejeição de licença para pesquisar petróleo na Foz do Amazonas. E aí, só entrando aqui em detalhe... Rodrigo Agostinho. Rodrigo Agostinho, pois presidente do IBAMA, um abraço aí. Você vê, a Petrobras vem buscando formas de atender às exigências do IBAMA sobre instalações de resgate de fauna que estavam previstas para serem instaladas em Oiapoque. Estava previsto para ocorrer, nesta semana, um tipo de teste pré-operacional para resgate de fauna marinha. Então a ideia literalmente é, cara, se tiver um derramamento de óleo, para você poder resgatar a fauna. Meu entendimento é esse, né? Então é tipo, na contingência que tem um vazamento... Excepcionalidade. Na excepcionalidade, você tem que estar preparado para resgatar. E tipo, cara, sabe? Mas não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer, Eu cara. acredito na Petrobras, cara. Sim, eu acredito na soberania brasileira. Eu sou petroleiro, cara. Pois é. Então, para você ter uma ideia, é o seguinte... Magda, que é a executiva da Petrobras responsável por exploração e tal, afirmou que a empresa espera concluir em março o Centro de Reabilitação de Animais em Oiapoque, que o que entende ser a última obrigação do IBAMA para liberar a licença. Na semana passada, a diretora de Assuntos Corporativos da estatal esteve no local para vistoriar as obras do projeto, que custará cerca de 150 milhões, incluindo as despesas de operação. Tá ambíguo no o que exatamente é 150 milhões, mas pelo que eu entendi, isso é o Centro de reabilitação. Centro de reabilitação de animais. Então, cara, estão gastando 150 milhões de reais na porra do centro de reabilitação de animais para uma contingência de se tiver vazamento de petróleo. E esse era o tipo de coisa que estava atrapalhando esse licenciamento de acontecer. Então, o licenciamento foi alvo de extrema pressão por parte do governo. Boa, o presidente Lula fez críticas abertas ao órgão ambiental, acusando de dificultar o licenciamento que busca ajudar a viabilidade técnica e econômica da exploração antes de iniciar a produção de petróleo. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá é pra gente ficar nesse lenga-lenga. O IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo, disse Lula em entrevista à Rádio Diário. Então, cara... Imagina a ansiedade do povo do Amapá, que vai ter uma verdadeira porrada econômica, cara, com a exploração desse... Sabe, a economia do Amapá... O Amapá não tem nem 1 milhão de pessoas, né? Sim. E agora vai se tornar a base de operações para tremenda reserva ambiental. É para passar por um processo de É o Suriname, né, que ganhou dinheiro. Sim. Surinamização. É meio trava-língua. Mas, porra, isso é excelente pra região. E toda a região do Marajó também é região polêmica, né? Tem grandes problemas com pobreza. Agora, cara, toda a juventude dessa região vai ter acesso a mais um meio de vida, né? Dos bons, né? Dos de primeiro mundo total. Pois é, cara. E aquilo, você não precisa necessariamente estar inserido na estrutura da exploração do petróleo. Mas é isso, o cara que tá lá embarcado, ele volta, ele come... Sabe, tem marmita, ele vai no mercado, ele faz um monte de coisa. Cara, em geral costuma ter uma indústria naval associada à exploração de petróleo. De manutenção. De manutenção, Exato. Exatamente. Muita coisa, cara. Tipo, os empregos, a quantidade de número de vagas indiretos que vão chegar nessa região, porra, brutal, assim. É pra mudar a vida total de outras pessoas. Isso pra mim era o maior argumento de todos. É tipo, tá, mas você meio que tá condenando o cara do Amapá a morrer de fome aí, ficar fudido, entendeu? Sim, Macapá, cara, se eu não me engano também, é a única capital brasileira não conectada por rodovia, né? O Amapá não é uma ilha, né? Mas ele meio que é uma ilha. Ele, por um lado ele tá cercado pelo oceano, no outro ele tá abraçado por um rio. É, de novo, pra trazer também infraestrutura pra essas pessoas, baratear a energia delas. Cara. Se eu não me engano, o Amapá, que é esse estado aqui bem ao norte, é o estado... ele fica bem na pontinha do Brasil, né? Cara, a energia lá era desproporcionalmente cara com relação ao resto do Brasil, apesar da população ser muito pobre, em grande parte por só ser muito difícil, cara. A infraestrutura de energia lá era muito difícil. Se Deus quiser, com a exploração de petróleo no norte do Brasil, isso vai ser benéfico para essas pessoas. Cara, essa matéria da Neofeed, ela entra em bastante detalhe aqui sobre todas as... Tipo, não só todo o drama, mas todo o potencial de benefício que tem lá. Parece que a BP, ela já tinha desistido de explorar petróleo nessa região, de tão complicado que tava o licenciamento ambiental, sabe? Surreal isso. E até pra galera da soberania também, cara, o contexto, a história do Amapá, que é uma história relativamente obscura, né? No grande cosmos que é a história brasileira, cara, é o posicionamento do Brasil no maciço da Guiana, entendeu? É a fronteira das mais contestadas na história brasileira, entendeu? O Brasil repeliu repetidas invasões de holandeses, franceses e ingleses também. Tanto que a porra da bandeira do Amapá tem um forte. Então, cara,
eu acho muito positivo em termos de ocupar, dar boa condição de vida, proteger, desenvolver e aumentar. Isso indiretamente se converte em receita para todos os estados, cara. A questão dos royalties, ela foi pacificada. O Rio de Janeiro se fudeu na época, né? Mas enfim, os royalties são distribuídos de forma proporcional, se eu não me engano, né? Entre todos os estados da federação. Não mais ficava retido no estado explorador do petróleo, né? Eu entendo que isso na época foi meio complicado, porque o royalty justamente é uma compensação do desgaste, do risco ambiental atrelado à exploração do petróleo no lugar, né? Então, se tiver um vazamento no pré-sal, quem vai ser destruído é Búzios, Cabo Frio, sei lá, Magé, Saquarema, Maricá, esses lugares todos vão ser destruídos. Mas os royalties chegam para todos os estados da federação, inclusive os que não têm litoral. E agora da mesma forma, então dessa vez o Rio vai poder receber o royalties do lugar que nada o afeta, finalmente, também. Sim, e aí na Nelfeed eles trazem aqui os diferentes blocos de exploração lá na margem equatorial. Então, tem coisa aqui no Amapá, tem coisa na costa do Pará também, tem na costa do Maranhão, vai até a costa do Rio Grande do Norte. Então, bastante coisa. Capex estimado cerca de 3 bilhões de dólares. Cara, investimento em infraestrutura de 15 bilhões de reais é um senhor investimento também. Também. Isso é bem considerável para essas regiões mais pobres assim do Brasil. Cara, eu acho isso absolutamente golaço. Eu acho que é um tema que está sendo pouco noticiado. Do ponto de vista de política mesmo, sabe? Eu fico me perguntando, cara, se... Primeiro, por que o Bolsonaro não fez nada, né? Já começa por aí. Bom, porque a gente já tem conhecimento disso tudo desde 2013, que a gente viu, né? Então, o primeiro leilão foi em 2013. Exato, desde 2012, por que o Bolsonaro não tinha feito nada, não sei. Por que o Temer também não tinha feito nada, não sei. Não sei se faltava a Petrobras avançar nas explorações, etc. Mas, cara, talvez seja uma... Talvez o Lula... A gente meio que tenha dado sorte do Lula, bem ou mal, ainda tá vivo e ser o cara de esquerda, sabe? Porque eu não sei se as gerações futuras do campo da esquerda teria esse entusiasmo todo em explorar petróleo. E mano, tem uma coisa meio paradoxal, que tem coisas de direita que só um cara de esquerda poderia fazer. Talvez se fosse durante o governo do Bolsonaro, o licenciamento, o início da exploração, cara, o desgaste institucional só fosse brutal. Mas dado que é o Lula, meio que... Exato. Você vai chorar pra quem, então, né? Você vai chorar pro Tarcísio? Porra, teria feito 10 vezes mais rápido. Sim, exatamente. Então, para você ter uma ideia aqui, continua. Segundo a IBP, a exploração da região poderá resultar em aumentos significativos da arrecadação de royalties e tributos, hoje de cerca de 300 bilhões ao ano. A indústria de petróleo e gás representa 17% do PIB industrial brasileiro, com estimativa de investimento de cerca de 165 bilhões de dólares no país, no total. Pra toda essa região aí, cara, você tá pegando os estados mais pobres, cara, da federação. Maranhão também vai ser atingido, né? Sim. Amapá, pelo amor de Deus. É o sonho de construir uma classe média estruturada, né? Consolidada nordestina, assim. Nordestina e do norte, e do norte também, né? Nortista. Sim. Cara, deixa eu ver se entra em mais detalhes aqui sobre os problemas ambientais, cara, porque realmente o tipo de coisa que o pessoal tava querendo evitar é um lugar com biodiversidade. Beleza, realmente é. É um lugar com populações de pescadores e índios, etc. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Milhares de índios. Eu imagino que não seja centenas de milhares, senão eles provavelmente teriam falado centenas de milhares. Não. Nem poderia ser, cara. Tem centenas de milhares de índios no Brasil inteiro. Exato. Acho que chegou a 1 milhão já. Mas no Amapá definitivamente não, cara. O Amapá tem 600 mil pessoas, entendeu? Um projeto desse jamais afetaria, tipo, negativamente a vida de centenas de milhares de pessoas. Cara, eu até penso que até a experiência, assim, pessoal, me marcou profundamente. Tudo que eu entendo, assim, como debate ambiental eu passei por Mariana no aftermath da tragédia lá, né? Da destruição Sim. lá do Rio Doce. E, cara, eu juro, eu estava lá, porque eu estava no museu em Inhotim. Tinha uma faixa gigante no centro, gigante por todo o centro da cidade, assim. Vale, por favor, não nos abandone. Tipo assim, era a tragédia do Rio, tá sendo destruído e tal, mas, cara, no fim das contas, as pessoas acabam valorizando o sustento delas, entendeu? E elas valorizam muito mais o povo, né? Valoriza mais a expectativa de ganho econômico, então a manutenção, né, das suas conquistas ali, né, os seus negócios, suas vagas de emprego, do que qualquer direito difuso ao meio ambiente, no fim das contas. Então a preocupação ambiental é uma preocupação profundamente elitista, assim. Foi a lição que eu tirei daquilo, sabe? Depois eu fui no maravilhoso museu também, muito bom. Exato. Recomendo. A ideia é o seguinte, cara, se você mora em São Paulo, sabe? O cara mora lá no Jardim Europa e tal, ele pode ter duas atitudes. Ele pode ou ficar feliz, porque isso vai melhorar a economia do Brasil como um todo. E, sei lá, melhorar a bolsa e tal. Ou ele pode ficar triste, porque motivos ambientais.
Mas na prática isso não vai fazer muita diferença na vida individual dele. E acaba que a maioria das pessoas... É mais prestigioso você se importar com o meio ambiente do que você se importar com meio que a economia, sabe? E aí esse tipo de coisa acaba sendo travado e é meio que um problema do mundo inteiro. Eu não sei se eu tenho muita expectativa de, cara, sei lá, o resto do mundo meio que olhar pro Brasil fazendo isso e querer seguir atrás, mas eu acho que seria muito bom, porque muitos dos problemas econômicos que alguns países do primeiro mundo estão tendo hoje decorrem do mesmo tipo de exagero burocrático e de licenciamento que só trava a atividade econômica boa, sabe? Total, cara. Então, por exemplo, o próprio Canadá, isso ficou muito marcado pra mim. Cara, o Canadá tem muito gás natural, muito. Você viu aqui nas reservas do Canadá, por algum motivo nessa lista aqui as reservas do Canadá não estão tão altas, sabe? Nessa lista, mas varia, né? se você ver nessa lista aqui, o Canadá é bem alto, cara. Então o Canadá é literalmente o sexto país, o quinto país com as maiores reservas. E a Europa estava passando por um problema relacionado à energia, né? Porque boa parte da energia dele vinha da Rússia, através do gás natural, através dos gasodutos que iam diretamente da Rússia, sei lá, para a Alemanha, etc. Aí a Rússia teve o gasoduto lá destruído. Não foram todos, mas tipo, a energia na Europa ficou muito mais cara. O Canadá, como aliado geopolítico, meio que civilizacional, cultural, com muitas reservas, podia só falar, beleza. Então a gente vai construir aqui bases para exportar o gás natural liquefeito para vocês e vocês vão ficar bem estabelecidos. O Justin Trudeau só se recusou a fazer isso. Bizarro, ele ficou tipo, cara, não vou. Sendo que seria bom pra todo mundo, seria bom pros europeus, seria bom pra ele, seria bom pro povo canadense. Ele ia ferrar a Rússia, que é meio que o império fascista que tá invadindo a Ucrânia democrática. Não, e você se posicionar como o fornecedor de combustíveis fósseis para o mercado europeu. Sim. Porra, posição de extremo privilégio. Era parte do motivo que era grande parte do motivo que justificava a existência do próprio regime russo, né? Então, apesar de todos os intempéries econômicos, né, a má gestão e tal, a oligarquia russa mismanaging as estruturas ali de recursos naturais, o Putin conseguia se manter em pé muito por causa disso, cara. É uma torneirinha aberta o tempo inteiro. E aí você só fatura, você só manda a boleta pro cara. Aí, ó, tu gastou tanto. Bum, bum, bum. Se o Canadá conseguisse montar uma estrutura, né, pra converter o gás liquefeito. É porque também. O gás em gás liquefeito, né? Não. Sim, lá, mas se a Europa se adaptasse a desconvertê-lo e aí ter também a termoelétrica adequada, né, para essa queima, porque, enfim, aqui queima carvão, não necessariamente queima gás, né? Na verdade não queima gás. Mas aí, porra, cara, golaço, assim. Ia enriquecer muito o Canadá e não rolou, né? Eles se recusaram, pois é. E os Estados Unidos também já passou por isso várias vezes. Os Estados Unidos alternam presidente republicano e presidente democrata. O único setor de grandes empresas que nunca abandonam o partido republicano é o de óleo e gás. E aí eles acabam sendo muito bem servidos quando os republicanos voltam ao poder, que é o seguinte, entra o Obama trava todas as explorações. E aí entra um republicano, o republicano libera tudo. E aí tem um boom nos Estados Unidos, pra galera que acompanha mais de perto e sabe do Shale Revolution, né? Que é o negócio do petróleo e o gás natural, do xisto bituminoso lá dos Estados Unidos, que tem essas reservas gigantescas. Vocês veem, cara, os Estados Unidos tem uma reserva de 74 bilhões de barris, é mesmo que a Rússia, cara, sabe? Os Estados Unidos. Por quê? É porque lá o setor meio que estava livre para explorar, entendeu? Talvez, se o Brasil tivesse mais livre para explorar o próprio petróleo, tanto as reservas marítimas quanto as continentais, talvez achasse mais. Porque o Brasil é um país gigantesco, entendeu? Você vê, todos os países grandes têm alguma coisa. E os países grandes que são que são vazios, costumam ter mais, entendeu? Cara, o Brasil, inclusive, cara, pelo que parece, né, o Brasil ele tem um claim para estender muito a faixa de oceano que é de competência dele. Então os países no geral têm uma faixa de, sei lá, uns 20, e acho que uns 20, são léguas, né, mas vai uns 20 quilômetros até a costa. O Brasil tem um claim na ONU, né, por conta da formatação do litoral brasileiro, que ele é alto, né, é como se tivesse um grande platô brasileiro que continuasse mais, acho que 200 quilômetros da costa. E, cara, essa é a saída pro petróleo brasileiro. Com certeza tem mais aí fora, entendeu? Sim. Com certeza. A gente olhou tudo que tá na margem próxima, né? Ou tudo, né? Acho que nem isso ainda. Mas daí, provavelmente tem mais na margem próxima. O Brasil deveria lutar para estender suas águas territoriais e descobrir mais petróleo, cara. Com certeza tem, entendeu? Sim. A parada do Brasil provavelmente não é o petróleo continental, né? Isso... Enfim, mas talvez tenha tenha também, entendeu? Que só é muito grande, cara. Tipo, isso é uma coisa bem interessante, né?
Existem esses dois caras aqui, eu vou até pegar a foto deles. Tem um cara chamado Samo Burja, vale a pena você pesquisar e descobrir quem ele é. Ele é esse cara lourinho aqui. E tem um cara chamado Peter Zeihan. O Peter Zeihan ele é até mais famoso na internet brasileira. Os dois têm teses opostas sobre meio que determinismo geográfico, né? O Peter Zeihan, ele defende a tese que, tipo, cara, certos países têm recursos, certos países não têm. Os que têm, sempre tem uma posição de vantagem. E eles discordam muito na relação à possibilidade dos Estados Unidos ter uma guerra contra a China. O Peter Zeihan defende que, cara, um bloqueio continental iria ser catastrófico para a China do ponto de vista energético, porque a China consome muita energia e produz pouca. E o Samo Burja, ele fala que, na verdade, provavelmente a China, por ser um país muito grande, com uma geografia muito diversa, se eles só procurassem o suficiente, eles achariam. E ele fala isso com base no quê? Ele fala isso com base que, cara, em geral, países que são muito densamente povoados, que é o caso da maioria dos países europeus, é o caso da Índia, é o caso de regiões, mas não da China inteira, eles, em geral, não são muito bons em fazer prospecção geológica. Porque é o seguinte, imagina, você é um alemão, e você acha lá, no solo da cidade de Hamburgo, tem uma reserva gigantesca de petróleo. Cara, ou sei lá, pior ainda, tem uma reserva gigantesca de carvão. Você vai destruir a cidade de Hamburgo pra, tipo, cavar o chão pra tirar essa pedra? Converter uma grande mina de Exato. carvão. Provavelmente não, sabe? Então você nem sequer procura. Isso é particularmente relevante porque a Holanda tem um dos maiores poços de gás natural da Europa, talvez do mundo, e eles extraíam muito esse petróleo no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Só foi descoberto também depois da Segunda Guerra Mundial, né? Senão a Alemanha nazista teria aproveitado, idem pra Noruega. Mas a Holanda é um país muito densamente povoado, tipo, nível bizarro. E tava tendo alguns problemas relacionados à exploração desse gás natural, porque você vai tirando o gás natural, você pode ter, tipo, meio que terremotos causados pelo, tipo, você tirou o gás, e aí a pressão da cavidade lá fica menor, e aí você pode ter, tipo, deslizamento de terra e tal. Os holandeses, por isso e por motivos de ambientalismo também, resolveram não extrair esse gás. E a Holanda, bem ou mal, em termos de riqueza, é um país riquíssimo, né? Tipo, a Holanda não precisa disso para ser um país rico. E aí o Samo Burja argumenta que se os Estados Unidos entrassem em guerra com a China iria ativar um modo, cara, modo sobrevivência e, tipo, se a gente tiver que destruir uma cidade para pegar carvão, a gente vai destruir uma cidade e pegar carvão, entendeu? E o outro argumento histórico que subsidia isso é, cara, os Estados Unidos, ele tem, tipo, surtos de fudeu, o nosso petróleo acabou desde que o petróleo foi descoberto, sabe? Então, a história do petróleo ela é muito intimamente ligada à história dos Estados Unidos. O petróleo é, por excelência, uma indústria e um produto americano. Ele foi meio que... Nego sabe que petróleo existe há muito tempo. Porque Desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Tem aquela gosma negra que pega fogo. Só que nego não tinha nenhuma utilidade pra aquilo, sabe? E aí sabia-se que tinha muito no Irã, por exemplo, né? Pasmem, um lugar que tem petróleo pra caralho. O Alexandre o Grande relata, não ele, né? Mas enfim, na história, né, da invasão dele, gosma preta que sai do chão no Iraque. Exato. E pega fogo. E aí os Estados Unidos tinham gosma preta que saía do chão na Pensilvânia também. E aí os americanos, muito engenhosos como eles eram no final do século XIX, descobriram que, na verdade, se você refinar e tal, você... Primeiro eles falavam, se você refinar um pouco, você consegue usar pra querosene, então você não precisa ficar matando, fazendo um genocídio de baleias pra iluminar a sua casa e a rua. E depois, através de petroquímica e o caralho, eles descobriram que é mais útil ainda, você consegue transformar isso em gasolina. E aí, hoje tem uso pra tudo, né? Você refina o petróleo, porra, vai do mais fino até o mais bruto, você tem uso pra ele. Vai do piche até o combustível de alta performance. Né? Mas aí, quando descobriram petróleo originalmente na Pensilvânia, que tem essas histórias, por exemplo, você vê aquele filme Sangue Negro. Você se lembra em qual estado você passa? Gostou desse filme, pessoa? Gostei. Pior que esse filme é muito bom, dos meus filmes favoritos. Ele passa no Oeste, se não me engano. Sim. Mas ele é no Texas, cara. É no sul, é no norte do Texas. É no norte do Texas. Pois é. Então o petróleo começa na Pensilvânia, se não me engano, depois vai pra Ohio. E aí os americanos já estavam, tipo... Fudeu. Esses estados, especificamente, estavam tipo, cara, fudeu. A indústria do petróleo ficava, mano, fudeu. A gente vai tirar tudo e vai acabar. A gente não tá mais achando aqui na Pensilvânia. Aí eles acham no Ohio. Aí extraem. Fudeu, vai acabar o petróleo no Ohio. Aí eles acham no Texas. Vai acabar o petróleo no Texas. Aí eles acham em outro lugar. Vai acabar. Aí nos anos 2000, recentemente, acharam reservas gigantescas do tal petróleo, do gás natural, do xisto bituminoso, que é uma tecnologia totalmente nova que
Cara, só aumentou demais a reserva de petróleo americano. Pra quem acompanha política americana há mais tempo, 10 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, cara, uma das pautas políticas dos Estados Unidos era de independência energética, sabe? Que era o seguinte: nós, americanos, estamos metidos no Oriente Médio, em parte tem a ver com, tipo, ser aliado de Israel, etc, blá, 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 mas em parte é porque a gente depende deles para nossa energia. Então, se a gente tivesse independência energética, seria muito bom para nós. E guess what? Agora eles literalmente têm, sabe? Que você vê isso aqui, no negócio das reservas, né? Então, os Estados Unidos têm uma quantidade absurda de reservas. Years of Production in Reserve, aqui tá como 15. Mas, enfim, se você somar os Estados Unidos com o Canadá, sabe? E os Estados Unidos meio que se consideram donos do Canadá, você somaria 70 com isso aqui, ia multiplicar por 3, ia dar tipo uns 50 anos de reserva. Resolveram um problema na base do quê? Cara, você prospecta e se você acha petróleo difícil, você tem que ter tipo a capacidade engenheiral de descobrir uma forma econômica de extrair. Que foi o que os americanos fizeram com o tal do xisto betuminoso. E foi o que a Petrobras fez com o pré-sal, entendeu? Pré-sal também. Então, cara, enfim, eu tendo o otimismo burgiano também. Essa é meio que, até meio que uma piada nos Estados Unidos assim. Ah, nossa, o lítio acabou de acontecer um fenômeno muito parecido, né? Os Estados Unidos estavam preocupados com reserva, com baixo nível, né, de reservas de lítio no próprio território. Aí do nada, sei lá, Idaho. Ah, chama aqui a quinta maior reserva de lixo do planeta. Aí, resolvido. Mas é isso, nota-se que ela foi achada em Idaho, não foi achado nem na Califórnia. Não sei se é em Idaho, eu inventei. Mas tipo, no nada, no lugar nenhum. No meio do nada, exato. Foi achado no meio do nada, não foi achado na Califórnia e nem, sei lá, em Massachusetts. Por quê? Massachusetts e a Califórnia são lugares progressistas que provavelmente não permitiriam nem sequer a prospecção de recursos minerais. E Massachusetts, eu nem sei, tá? Mas eu suponho que seja um estado mais densamente povoado. E que você teria que, tipo, atrapalhar a vida de muitas pessoas relocando elas e tal. Mesmo o Brasil surpreende também, cara. O Brasil encontrou uma tremenda reserva de lixo também na Bahia, cara. Um projeto internacional também, do nada. Na parte árida da Bahia, tá? No litoral da Bahia também. Mas é isso, o Brasil é um país muito grande e muito pouco povoado. A região que é densamente povoada do Brasil é tudo aqui no Sudeste e tal. Cara, tem que estar prospectando ao máximo lá no Norte. E aí, mas pô, tem uma reserva indígena. Cara, pega esses índios, dá dinheiro pra eles e fala aqui, ó. Cara, a gente deu muita sorte, a gente achou muito dinheiro na tua terra, a gente reconhece, a terra é tua, toma aqui uma indenização. Agora, meu irmão, vai morar em outro lugar e vamos explorar essa porra, meu parceiro, vamos ganhar dinheiro. Exato. Eu acho que muita crueldade, cara, com as populações do lugar. Imagina o pessoal, a expectativa no Amapá, assim, sabe? Da galera, pô, pelo amor de Deus, agora vai. Aí tem tipo um cara de Bauru, presidente do Ibama, falando, não. Eu tô tomando conta de vocês aqui e não vai de jeito nenhum desenvolver. Não vai explorar esse petróleo porque eu tô defendendo vocês. Aí o cara, brother, eu sou amapaense. Por favor, faça isso. Entendeu? Você vê, o Ibama estabeleceu 28 condições específicas e, em caso de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, diz o documento, poderá ocorrer a suspensão ou cancelamento da licença concedida à petroleira. Então o Ibama mesmo assim, cara, fica em cima. Você vê o tipo de norma que o Ibama impôs e a Petrobras já meio que está atendendo, pelo menos está demonstrando capacidade de atender. Petrobras já treina resgate de animais em caso de acidente na foz do Amazonas e invasões avançam em Oiapoque. É foda, cara. Porque eu penso, o Brasil exige esses critérios, cara, que são absolutamente europeus. Assim, eu entendo também a relevância da Amazônia, até pro mundo, né? Mas assim, tem tipos diferentes de países que exploram petróleo. Tem a Nigéria e tem a Noruega. Por que o Brasil tá aderindo a esses critérios noruegueses? Por que ele não tá fazendo uma coisa meio nigeriana, entendeu? Eu tenho certeza que lá o nível de preocupação não é tão grande. E tá de boa, né? Não tem colapso climático na Nigéria. Que até tem no norte, mas não tem nada a ver com petróleo, entendeu? Pois é. Então você vê. A Petrobras já faz treinamentos em campos na região do Oiapoque, no extremo norte do país, em que técnicos são preparados para resgate e transporte de animais que possam ser atingidos por óleo em um eventual acidente na prospecção de petróleo, no chamado Bloco 59. Os treinamentos incluem exercícios práticos para locomoção por áreas de lama, sabe? Tipo assim, cara, precisava de tudo isso, sabe? Não dava pra ter avançado essa parada antes. E aí depois você vê, sabe? Se rolar um problema, precisa ter um treinamento de como andar na lama anterior, sabe? Então, por exemplo, já foram levados para os rios em Oiapoque embarcações adaptadas para a coleta de animais que venham a ser impactados pelo óleo em caso de vazamento. Cara, precisa disso tudo, sabe? O Brasil tem alguma história de vazamento de petróleo relevante, cara? Não. Porque eu também não... Só de barragem.
Mas aí é problema da Vale. É outros 500, né? Outros 500, não tem nada a ver, entendeu? Mas cara, enfim. Eu amo a Amazônia, mas pelo amor de Deus, deixa a gente ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Exato, vamos explorar esse petróleo. O Brasil é pobre, cara. Por favor. Por favor. Sim. Só dessa vez. Mas enfim, a gente costuma fazer notícias meio tristes sobre o Brasil. O crime está horrível, bababá. Mas nem tudo é ruim nessa terra, né? This is the way. This is the way. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br para ter conteúdo extra gratuito e pago para você apoiar o nosso trabalho. 2 planos, um de 12 e de 25 para você acessar o melhor do nosso conteúdo. Fica só lá no site, NC Plus, NC Shows exclusivos e muito mais. Exato. A gente faz live aqui meio-dia, segunda a sexta-feira. O link tá na descrição. E nos siga no Twitter. O meu arroba é pessoa, A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Muito obrigado. Valeu.